Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier e vamos verificar o número da nossa aula, o nosso objeto de conhecimento e detalhamento. Então, temos a aula de número 12, com formação territorial do Brasil. E o detalhamento, vamos verificar o processo de formação e ocupação do território brasileiro. Então, essa é a aula de número 12 e vamos para mais uma aula de geografia. Muito bem, iniciamos com essa imagem porque retrata aí pra gente, a chegada dos europeus para o continente americano, onde vamos verificar o processo de formação e ocupação do nosso país, do território brasileiro. Então vamos aí relembrar um pouco do nosso passado, todo esse processo histórico, o que aconteceu até a gente chegar à formação do território que nós temos hoje, que nós verificamos aí as regiões, a regionalização, como é que se deu todo esse processo de regionalização do Brasil e agora verificando esse processo histórico. Então temos algumas informações para iniciarmos e aí a gente remonta nesse processo, volta para esse processo histórico. Então vamos verificar que durante o século XV, os exploradores europeus, quando eles chegaram aqui, principalmente aí, olha, vindos de Portugal e também da Espanha, tanto os portugueses quanto os espanhóis, onde eles vieram aqui para buscar novas terras, para esse processo de colonização, E aí, mais à frente, a gente vai verificar que teve as colônias de exploração, as colônias de povoamento, E alcançaram aí as regiões conhecidas, como América, ou o continente americano, certo? E para evitar conflitos, o que aconteceu na divisão do território, Eles chegaram, tomaram conhecimento dessas terras que aqui estavam, do todo o continente americano, e para evitar conflitos, eles estabeleceram ali o que chamamos, que é o que nós vamos ver, que foi muito importante para a configuração que a gente tem hoje para esse processo aqui de formação e de ocupação do nosso território, esses tratados para essa divisão, para dividir o território, certo? As áreas ocupadas pelos portugueses se desenvolveram, para formar o Brasil, onde a gente vai verificar aí os mapinhas, relembrando um pouco dos tratados que ocorreram durante esse período para a configuração que nós temos atualmente do nosso território, certo? Então temos aí que o principal objetivo, a gente vai verificar nesse processo de formação, seria assegurar o controle de terras recém-descobertas, Então eles chegaram, começaram ali a descobrir, para eles, pois essas terras elas já eram ocupadas pelos povos indígenas, tá bom, gente? A gente já tinha aqui os povos nativos. E aí o que acontece? Eles chegaram e aí começaram a organizar o território de acordo com o que eles pensavam naquele período. E aí foram formulando os tratados e também a divisão, estipulando como é que ficaria dividido o território, justamente para não criar ali conflitos, entre os donatários, que seriam os donos dessas terras, certo? Para que nenhum invadisse ali um terreno do outro. É como aí na sua casa, Você tem a sua moradia e a sua casa tem ali um muro para que ninguém entre na sua casa, toda essa divisão do espaço. E também para explorar economicamente, os recursos que aqui tínhamos, certo? Durante esse período. Então, exploração, ocupação, como nós vimos, proteger também de possíveis invasões, aqui por outros povos. Então, cada uma dessas linhas aqui, olha, a gente tem essa divisão de acordo com esse tratado, certo? Então, nós tínhamos ali os franceses, os holandeses, os espanhóis, A coroa portuguesa, ela optou por dividir o território no que chamamos de capitanias hereditárias, tá bom? Então, aqui no mapa, a gente tem do Espírito Santo, Porto Seguro, Bahia, Pernambuco, toda essa divisão, onde a gente vai aí observar os principais pontos
as consequências, né, os objetivos de cada um desses tratados, né? Então vamos relembrar as capitanias hereditárias. Já vimos aí o mapinha, né? Elas foram um sistema administrativo, né? Então esse tratado, como a gente viu ali, para fazer essa divisão entre os europeus, né, principalmente os franceses, os portugueses, os espanhóis, no ano de 1534, certo? O principal objetivo das capitanias, a gente já viu ali no início, né, dos tratados no geral, assim como aqui o das capitanias hereditárias, explorar o território brasileiro, né? Então a gente tem a divisão, como nós vimos ali no mapa, em faixas de terras doadas aqui ao que nós chamamos de donatários ou capitães donatários, certo? E se a gente for falar, inclusive, sobre desigualdade social, distribuição de terras no nosso país, a gente sempre remonta aí a este passado, né? Por conta dessa divisão que foi feita, né? Onde ali grandes latifúndios, né? Grandes pedaços de terras ficaram nas mãos, né? Desses donatários, como a gente observa. As principais características das capitanias nós temos aí doação de terras, falta de recursos, obrigação dos donatários, entre outros. Inicialmente, a doação de terras, nós temos que as capitanias elas foram doadas, né, ali aos seus donatários que recebiam ali a posse da terra e o direito de herdá-la, certo? Então, aquela divisão que foi feita pela coroa, então ele entregava ali, olha, essa faixa de terra pertence a X donatário, certo? Então, inicialmente, a principal característica nós temos a doação de terras. Temos as obrigações dos donatários, né? Quais eram? Eles tinham a obrigação de colonizar, lembra? As principais características desses tratados, colonização e exploração, certo? Então, do donatário ele tinha que colonizar, construir aqui as suas casas, né, que eram casas enormes, com muitos quartos, construir os engenhos, né, onde eles iriam explorar os recursos naturais, ali escravizar os povos indígenas e toda aquela questão aí que nós vimos durante esse período. E garantir também a defesa da capitania, né, administrar ali a justiça, organizar ali cada uma das capitanias, cada um dos seus territórios. Temos também a falta de recursos. A maioria dos donatários eles não tinham recursos suficientes, né, para cumprir todas as obrigações, e isso acabou dificultando, olha, o desenvolvimento de algumas capitanias. O que aconteceu? Algumas capitanias se desenvolveram mais e outras capitanias não se desenvolveram tanto. Então, a gente teve aí um desenvolvimento diferenciado, né, uma da outra. Então, essas são as principais categorias que eu elenquei aí para vocês, certo? Temos também, ainda nas capitanias, alguns fatores que vão influenciar, olha, aí no sucesso dessas capitanias, né? Inicialmente, nós temos a localização, independentemente ali da capitania hereditária, né? Mas o que a gente tinha que levar em consideração? Onde é que ela estava localizada, né? Se eu tenho ali recursos para ser explorado, de acordo com a localização, se aquela terra, por exemplo, ela é uma terra boa para a atividade da agricultura. Então, tudo isso está ligado aqui à localização, né? Onde que essa capitania ela está localizada, se ela tem aqui recursos naturais, né, mais ricos para ser explorado, se também aqui tem acesso ao mar. Então, se ela tem esse acesso ao mar, se tem uma boa localização, ali um solo propício para a atividade da agricultura, recursos naturais, então provavelmente essa capitania ela vai ter sucesso, né, ela vai se desenvolver. A ação dos donatários, os capitães donatários, né, que se dedicaram aí à colonização, à exploração das capitanias, né? Então, toda uma administração dessa capitania vai ser levada em consideração também com relação aí ao que vai ser feito, né? Planejamento, qual a ação que cada um do donatário ele vai ter ali naquela capitania. Temos também a participação dos indígenas, né? Porque nós temos aí uma mão de obra, certo? Então, precisava também de mão de obra, né? Então, a colaboração aí dos indígenas que foi fundamental para
o desenvolvimento de algumas capitanias, né, para o sucesso das capitanias. Então, os donatários, o que eles faziam, né? Exploravam aí os povos nativos, certo? Os povos originários e, consequentemente, né, quanto mais povos, quanto mais escravos eles tinham ali naquele período, a gente tinha esse desenvolvimento na capitania. O sucesso desigual, né, que a gente já viu, que algumas se desenvolveram mais, outras se desenvolveram menos, né? Algumas capitanias, elas prosperaram, que é o caso aí das capitanias que estão em destaque para vocês, né? A gente tem aqui, olha, a de Pernambuco e também a de São Vicente. Então, aqui a de Pernambuco e a de São Vicente aqui embaixo, olha, que são capitanias que se destacaram, né? E outras que acabaram fracassando, né? Não tiveram tanto sucesso como o exemplo aí dessas duas. Aí temos a extinção das capitanias hereditárias. O sistema de capitanias ele foi extinto no ano de 1754, devido aí à sua ineficiência, tá bom? Então, no ano de 1764, a gente vai ter aí uma mudança, né? Uma reorganização no território. Algumas prosperaram, como a gente viu. As capitanias que prosperaram, elas foram transformadas em capitanias gerais, né? E elas eram subordinadas a quem? A coroa portuguesa, né? Que fez aí essa doação, essa distribuição aos donatários, certo? E as capitanias que fracassaram, né? Foram revertidas aí para a coroa portuguesa. Agora a gente vai observar, olha, algumas das capitanias hereditárias mais importantes, a gente vai observar as características de cada uma delas, certo? Apenas para a gente entender um pouco dessa distribuição, né? E também as características que a gente verificou, né? A localização de cada uma delas. Então, nós temos aí as capitanias hereditárias mais importantes. Vamos verificar a primeira e as características, né? A de Pernambuco, que a gente viu no mapa anterior, a mais rica e populosa. Aí nós temos o destaque para a produção de cana-de-açúcar e engenhos, tá bom? Vamos à próxima, que também se destacou, né? A de São Vicente. A primeira capitania a ser colonizada com produção de cana-de-açúcar e também a exploração do pau-brasil. Vamos agora para a nossa terceira capitania, que também se destacou, a da Bahia. Capitanias com grande produção também de cana-de-açúcar, né, que era a atividade durante esse período, né, atividade econômica, e também o centro administrativo da colônia. Temos mais uma capitania, a do Rio de Janeiro, né, capitania com importante porto, né, para escoar essa produção e também a produção de cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar que foi aí uma das principais atividades econômicas durante esse período, certo? Temos também a importância, né, das capitanias hereditárias. Elas foram essa primeira tentativa de colonização, né, dessa distribuição de terras, como a gente pode observar, que apesar dessas dificuldades, iniciaram o processo de colonização portuguesa no Brasil e também essa configuração do território que a gente pode aí observar, certo? Vamos verificar também a extensão territorial do Brasil durante os séculos XVI e o século XVII, tá bom? Então, nós vimos a divisão do território, né, até então como estava. Aí nós temos alguns fatores que impulsionaram a expansão, né? Então, nós temos aí, nessa nova divisão, os territórios que pertenciam a Portugal, né, e os territórios aí da Espanha. Então, nós temos a exploração de recursos naturais, a gente tem ali a atividade que até então estava se destacando, que era o cultivo, a exploração da cana-de-açúcar, né? Nós temos a busca por metais preciosos, como é o caso do ouro, da prata, outras pedras preciosas, e também aqui a exploração do pau-brasil, tá bom? Então, algumas das atividades que acabaram impulsionando essa expansão do território brasileiro, né? Que até então estava limitado àquela parte leste do território, né? Onde estavam ali inseridas todas as capitanias, onde estava ali a exploração principalmente da cana-de-açúcar. Então, nós temos as bandeiras
que foram aí expedições, né, organizadas pelos bandeirantes, tá bom? Principalmente paulistas, e eles tinham aí por objetivo, né, capturar indígenas para explorar, escravizá-los, em busca de novas atividades econômicas, né, em busca de novas riquezas, como é o caso dos metais preciosos e também de expandir o território. Em seguida, a gente observa o Tratado de Tordesilhas, que é o que está definido aí no mapinha para vocês, né? Que ele vai definir a divisão do território americano, né? No caso aí do continente, entre Portugal e aqui Espanha, certo? Então, nós temos concedendo aí à coroa portuguesa grande parte da América do Sul. Então, a gente vai observar nesse processo, nessa parte, nessa divisão do território, nessa nova configuração, aí a gente observa os tipos de colonização, né, que ocorreram, as colônias de exploração, as colônias de povoamento e as atividades econômicas que vão se desenvolver a partir daí, né, após a extinção ali das capitanias hereditárias. Aí nós temos o crescimento da pecuária, a gente observa os movimentos migratórios, né, que vão ocorrer durante esse período. Então nós temos aí a criação de animais, né, no crescimento dessa nova atividade da pecuária, atividade econômica importante, né, nessa parte aí do Brasil, no interior do Brasil, que vai impulsionar também a ocupação de novos territórios, né, de novas áreas. Movimentos migratórios também, né, devido aqui essa ocupação de novas áreas, então a gente vai observar também essa movimentação das pessoas, né, esses movimentos, esses fluxos migratórios, em busca por melhores condições de vida, né, e também as oportunidades que vão surgir no interior do país, que é o quê? Aqui o crescimento da atividade da pecuária, tá bom? Então isso acabou atraindo aí novos olhares, certo? E aí a gente observa esse fluxo migratório no país. Temos também as principais áreas de expansão, né? Aí nós observamos para o Nordeste, para o interior, aí para a Amazônia e também para a região sul. No Nordeste nós temos a exploração do pau-brasil, início da produção da cana-de-açúcar, criação, né, das primeiras capitanias hereditárias que a gente verificou lá anteriormente no nosso mapa. Nós temos na parte aí mais do continente, né, na parte interior, a busca por metais preciosos, né, que a gente inclusive observou ali a exploração da atividade da pecuária, a expansão das bandeiras que a gente também observa. Na Amazônia, a gente tem a exploração das drogas aqui do sertão, a busca também por metais preciosos, a gente vai observar também as missões jesuíticas, tá bom? E na parte sul nós temos a expansão da atividade da pecuária, né, a criação de vilas aqui com as colônias, né, de povoamento e conflitos também, assim como nas outras áreas, né, mas conflitos mais intensos aí com os indígenas, tá bom? Então, nessas principais áreas de expansão, em cada uma dessas áreas a gente observa aí essas características. Aí nós temos algumas imagens da cana-de-açúcar, olha, temos aí o pau-brasil primeiro, né, a cana-de-açúcar durante aquele período, ali as atividades, né, em busca do minério, de metais preciosos, temos também drogas do sertão, coloquei aí o exemplo da lavoura de pimenta do reino, né, que foram algumas das drogas do sertão aí que eram enviadas ali para as colônias, né, ali para o continente europeu, para Portugal, Espanha, onde era comercializado, certo? Temos agora as consequências da expansão territorial do Brasil, né? Primeiramente, vamos olhar as positivas, né? A gente tem aí inicialmente o aumento do território, o Brasil ele se tornou o quinto maior país do mundo, né? Inclusive a gente fala sobre essas dimensões continentais que o nosso país tem, né? Com uma rica diversidade, inclusive quando a gente fala sobre os biomas, né? A gente observa essa questão da diversidade, da fauna, da flora. Então, nós temos aí aumento do território, certo? Temos também a integração nacional e o desenvolvimento econômico. A expansão territorial, né, acabou contribuindo, olha,
aqui para a integração das diferentes regiões do país, né? Com a construção de quê, né? Que vai ligar essas regiões das estradas, das ferrovias, entre outros meios, né, de comunicação entre essas regiões, ocorrendo a integração nacional. No desenvolvimento econômico, a gente tem a exploração dos recursos naturais, né, que acabou impulsionando o crescimento ou o desenvolvimento econômico do nosso país, principalmente nas atividades do setor primário. Quais são? Agricultura, pecuária, mineração, algumas atividades aí do setor primário. Temos também o crescimento da população. Lembra que nós falamos sobre fluxos migratórios, né? Então aí a gente observa a imigração e o crescimento natural da população, né, que contribuíram aqui para o aumento da população brasileira, né, que até então nós tínhamos ali os povos originários, e aí a gente vai observar todo o processo de miscigenação ali entre os europeus, os povos originários, certo? Agora, as consequências dessa expansão, mas sob um outro olhar, né? Temos aí as consequências negativas. A gente observa os conflitos com os indígenas, inclusive a gente observou ali conflitos mais intensos na região sul, com relação à ocupação, né, ao povoamento dessa região. Nós temos a expansão territorial, que gerou ali conflitos com os povos indígenas, que foram expulsos, né, das suas terras, povos ali que sofreram, né, genocídio, massacre desses povos originários, que aqui já estavam, e aí a gente tem a chegada dos europeus para a nossa região. Temos também a degradação ambiental. Lembra que a gente falou ali da expansão da cana-de-açúcar, entre outras atividades? Então isso, gente, acabou ocorrendo a degradação ambiental, né? Cada área eles cultivavam ali a cana-de-açúcar, quando aquele solo já estava impróprio, eles já iam ali para um outro terreno, para uma outra área do território e aí plantavam novamente. Não tinham os cuidados, né, adequados ali, o manejo com a terra, então a gente tem essa exploração predatória, né? Aí a gente observa o desmatamento, aqui a poluição e, consequentemente, a perda de biodiversidade. Temos também as desigualdades sociais, né? Essa expansão territorial, ela acabou beneficiando apenas quem? Olha, aqui os mais ricos, né? As elites econômicas, enquanto que a população mais pobre, ela acabou ali sendo marginalizada, né? Então a gente já observa nessas consequências negativas esse processo de desigualdade social. Temos também a concentração de terras e escravidão, né? A gente observamos lá a concentração de terras desde o período das capitanias, né, onde a gente tem ali a doação de terras. Observamos a expansão territorial, ela vai contribuir para essa concentração de terra nas mãos de grandes proprietários, né? O que gerou aí o que a gente observa hoje, né? Nós temos os latifúndios, as desigualdades sociais de uma forma geral, né? Desigualdade de renda, entre outras questões. E a escravidão, né? A expansão territorial também do Brasil, ela foi impulsionada por qual atividade? Aqui a gente tem da escravidão, que causou morte, causou sofrimento aí, além dos povos indígenas, também para os povos africanos, né, que vinham, que eram trazidos aqui em navios, em situações ali decadentes, né, para o Brasil, certo? Temos algumas imagens para a gente retratar algumas dessas consequências. Aí nós temos os conflitos com indígenas, as desigualdades sociais no Brasil, né, que a gente observa até hoje, olha, as áreas que foram, né, os povos que foram marginalizados, que não tinham ali tantas condições financeiras, a questão do desmatamento que a gente observa até os dias atuais, tá bom? Então, apenas para a gente entender um pouco de todo esse processo e que vai além, né? Se a gente for parar aqui para falar sobre o processo de formação do território brasileiro, a gente ficaria horas, né, conversando com os alunos, professores de geografia, professores de história. Inclusive, convidamos aí um professor para participar da nossa aula, o professor Ananias, professor de História, falando um pouco sobre esses tratados para a gente. Então, é com você.
Olá, turminha boa do 7º ano, professor Ananias Carvalho, de História aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a formação territorial brasileira, dando ênfase nos tratados que, de certa forma, estabeleceram os limites para o nosso país, para o que hoje é o território brasileiro. Quando a gente fala em Brasil, obviamente que a gente pensa nesse país com dimensões continentais, um grande país, com nossos estados que compõem ali a federação, mas para chegar até esse território, alguns tratados foram estabelecidos. Vamos então para o ano de 1497, para a gente conhecer o famoso Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras recém-descobertas, entre aspas, do chamado Novo Mundo, entre as duas superpotências da época, Portugal e Espanha. Ali, então, ficou o território onde hoje é o litoral brasileiro, sob possessão portuguesa. Isso viria a ser o embrião da colonização portuguesa aqui na América do Sul. Só que aconteceu um fato interessante, tá, gente? Lá no ano de 1580, o rei de Portugal morreu, não deixou herdeiros, então o rei Filipe II acabou ele mesmo se tornando rei de Portugal e Espanha. Esse momento, que durou até o ano de 1640, a gente conhece como União Ibérica. Professor, por que isso é importante para a gente entender a expansão territorial brasileira? Porque a partir daí, os portugueses começaram a ocupar o território que ia além do Tratado de Tordesilhas. Mais enfaticamente, essa ocupação se deu principalmente ali pelas entradas e bandeiras. O território da Amazônia também nesse momento foi expandido para se tornar uma possessão também portuguesa. 1750 é assinado o Tratado de Madrid, que meio que oficializa que essa região, já ocupada pelos portugueses, seja ali de fato território colonial português. Para que esse tratado seja assinado, a Espanha, então, requer a posse da colônia do Sacramento, que era uma colônia portuguesa e viria a ser uma colônia espanhola e que hoje é o atual Uruguai. 1777, gente, mais uma data importante, é assinado o Tratado de Santo Ildefonso, ou Ildefonso. Esse tratado estabelece que a colônia do Sacramento e os 7 povos das missões, aquele território que atualmente é Rio Grande do Sul, pertenciam dessa vez à coroa espanhola. Mais um tratado, dessa vez tão importante quanto os outros, o Tratado de Badajoz, assinado lá em 1801, que estabelece que o território dos 7 povos das missões pertenceria à coroa portuguesa e a colônia Sacramento pertencia à coroa espanhola. Muito bem, então o professor Ananias trouxe aí pra gente, né, uma linha do tempo falando sobre esses importantes tratados que foram estabelecidos aí para a configuração atual, né, para a divisão atual do território que a gente observa hoje, né? Então, para a gente entender esse processo de formação territorial do Brasil, a gente precisa voltar aí no tempo e entender um pouco dos tratados que ocorreram, certo? Então, essa aí foi a nossa aula. Até uma próxima!